Seja um apoiador do canal e tenha acesso a entrevistas inéditas. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. São mais de 2.000 entrevistas para você assistir online, ou fazer o download, com apenas um clique. Olha, ele é cirurgião do aparelho digestivo e vai falar sobre a última novidade no diagnóstico do câncer coloretal e do exame, né, do próprio exame da colonoscopia, que o Derico nunca fez, aliás. Não, nunca. É. Eu vou conversar com Evandro Pinheiro. Por favor, Evandro. Evandro, quando o paciente chega no seu consultório, já não fica assustado pelo seu tamanho? Às vezes, né? Aquele homem... Ainda bem que eu tenho a mão fina para a especialidade, né? Ainda bem. Tem essa nova... Como é que vamos falar dessa nova técnica? Que é uma coisa que eu acho que... Olha, primeiro, se você me permitir uma rápida explanação, a técnica foi desenvolvida, né? Na verdade, para programa de rastreamento do câncer coloretal, que é aquele câncer que acomete a parte final do tubo digestivo, que é o intestino grosso. Uhum. Esse tipo de câncer, ele é o produto final de vários erros genéticos sucessivos que se acumulam durante anos. Acredito que para se formar um câncer leva de 10 a 15 anos. Esse longo processo permite que lesões cancerígenas, lesões pré-cancerígenas bem conhecidas, como os pólipos adenomatosos, possam ser identificados e removidos. Dessa maneira, você interrompe o processo da malignização, da evolução da doença. Esse exame, na verdade, ele não é tão novo, é que ele é pouco difundido ainda em nosso meio. Na verdade, em 1994, um médico americano chamado Winnicke que introduziu essa técnica nos Estados Unidos. Essa técnica ela foi bem vista no começo, passou por certas intempéries, na década de 85, mais ou menos, por uma questão de preparo, de técnica e mesmo da aparelhagem. E agora, a partir de 87, essa técnica criou força, entendeu? Inclusive, a Sociedade de Câncer dos Estados Unidos está indicando essa técnica como um dos exames, tá certo? Por rastreamento do câncer coloretal. A prevenção? A prevenção. Mas e por que só agora que se ouve falar mais nela, já que a colonoscopia tradicional ou convencional, não sei como chamá-la, é um exame tão incômodo, tão... sei lá. Na verdade é o seguinte, eu vou te dizer honestamente como médico, a colonoscopia ela é o exame considerado padrão ouro. Sim, Por que isso? Porque sim. ela não só dá o diagnóstico, mas como ela é capaz de fazer a prevenção à medida que ela faz a remoção desses pólipos, ela é capaz de fazer biópsia para você confirmar a malignidade ou não de uma lesão. E em câncer muito pequeno, restrito à mucosa, ela é capaz de retirar sem necessidade de operação. Então, a colonoscopia, na verdade, o que é incômodo da colonoscopia é o preparo do intestino. Certo? O preparo é que é incômodo. Eu fiz a minha já. Com 50 anos, como mando figurino, eu fiz a minha. E foi tranquilo, né? Tem a versão papo de comadre, a versão médica e a versão do cantor. Qual que você quer saber? As três. As três, então. Porque a colonoscopia é o seguinte, você vai fazer um preparo de véspera, né? Então, se você tem um exame marcado, você vai fazer o preparo de véspera. Então, você começa no dia anterior tomando já 2 comprimidos de bisacodil, mais conhecido do Colax, que a maioria das pessoas conhece. E aí vem com a recomendação complementar. Olha, se não funcionar, tome mais 2. Aí você, lógico, tem aquele efeito, né? E você acha que o negócio acabou por ali. Não acabou, está só começando, né? Então, naquele dia, você tem que fazer uma dieta sem resíduo, quer dizer, sem nada de verdura, nada de carne, uma coisa que não forme resíduo fecal. Um caldo. Muitos vezes fazem uma dieta líquida, né? A colonoscopia virtual, que nós vamos falar já daqui a pouco, é uma dieta líquida. Uhum. Aí você, então, toma o verdadeiro laxante osmótico, né? Que é ou o manitol ou uma substância chamada polietileno glicol, que é o PEG.
Isso no mesmo dia que a pessoa já tomou 4 comprimidos. Aí, bom, na hora que ele começa a tocar, ele vai tomar 1 litro a 1,5 litros, dependendo do preparo. Copos de cada 20 minutos ele vai tomando aquilo. Aí ele pode se mudar para o banheiro. Né? Porque, lógico, que aí vem o efeito, né? Ele monta o escritório, põe a televisãozinha lá, porque ele vai passar no banheiro. Tá certo? E aí ele vai dormir com aquela sensação de peru em véspera de Natal, né? Porque o exame ainda vai vir por aí. Né? Ele já foi no banheiro. No dia seguinte, ele vai em jejum, no caso da colonoscopia, onde ele vai receber, então, uma medicação, que é uma sedação, tá certo? E aí ele realiza o exame. Né? Aí o papo da comadre. A comadre se vira, depois de tudo isso, e fala: e aí, comadre, como foi o exame? Ela fala: maravilhoso. Né? Esse é o papo da comadre. O papo do cantor fala: e aí, como foi o exame? Não sei se esse foi ruim, também não foi tão bom assim. Agora, eu vou te dizer, como médico, o exame, eu não sei, Jô, eu não vi nada. O exame você não sente absolutamente nada. Por causa da sedação. Claro. Quer dizer, mas você, quando chega, o médico toma o cuidado de esconder aquele laço de vaqueiro? É uma laça, né? É. Normalmente aquilo tem fica... Quantos metros tem aqui? 1,5 metros. Que é mais ou menos o tamanho do comprimento do intestino, com aproximadamente 2 centímetros de diâmetro. Vamos botar aí uns 2 metros ou não? É 1,5 metro mesmo? É 1,5 metro, 2 metros já é a mais, né? Também, tudo bem, se já entrou 1,5 metro, imagina. É por isso é que tem a sedação, né, Jô? Então é o seguinte... Sempre tem a sedação? Sempre tem. A pessoa não pode pedir sem sedação? É masoquista, né? Mas tem quem peça sem sedação? Não, eu acho que tem aquelas contraindicações disso no passado. Hoje em dia, as contraindicações, mesmo naqueles pacientes que têm problema com a sedação, elas são factíveis. Então, a colonoscopia, na verdade, o que incomoda é o preparo. Agora, a gente tem que entender o seguinte: não existe nenhum exame do intestino grosso em que o preparo não seja necessário. Mas, Evandro, a minha pergunta é o seguinte: eu sei de um caso, não vou citar nomes, mas eu sei do caso de uma moça que foi fazer uma colonoscopia e teve uma perfuração do intestino. Isso é verdade. Então, a colonoscopia, ela está sujeita a algumas complicações. Por exemplo? Por exemplo, perfuração do intestino, sangramento, se você tiver retirado alguma lesão, pode sangrar. Você pode ter sensação de dor, desconforto pela insuflação de gás posterior ao exame. Eventualmente, você pode ter uma coisa chamada bacteremia, porque você mexe num lugar que tem bactérias, né? Então, aquilo, às vezes, vai para a corrente sanguínea e pode dar um calafrio com uma febre. Pode dar uma sepsemia? Não chega a tanto. É só uma bacteremia. Né? Mas a perfuração pode chegar? A perfuração pode... A perfuração é o seguinte: se identificada precocemente, ela é tratada rapidamente, sem problema. E tem uma porcentagem dessas perfurações, dito microperfurações, em que há um tratamento clínico somente, com antibiótico terapia, um jejum prolongado. Mas, se você estiver atento, né, porque isso tem que ser bem explicado ao paciente. Em muitos serviços, em serviços inclusive fora do país, eles fazem um acompanhamento. O paciente chega até a retornar no outro dia no local, ou ter algum tipo de comunicação, justamente para tirar qualquer interpretação do próprio paciente sobre os seus sintomas. Agora, você falou que você já fez uma colonoscopia e que você não sentiu nada. Nem esse negócio dos gases? Nada, absolutamente nada. Eu tive uma boa tolerância para o preparo, não tive cólica, o intestino ficou limpo, perfeito para o exame, não senti nada na hora do exame. Quando acabou, eu virei para um amigo meu e falou: Jair, vamos para o exame? Ih, já acabou, e todo mundo rindo, porque eu perguntei aquilo. Agora, é evidente que a véspera é desagradável, né? Lógico. Então é o seguinte: isso não vai deixar de existir. Existe agora, com esse novo exame, o exame chama-se colonografia por tomografia. Isso. Tá certo? É conhecido também como colonoscopia virtual. De virtual não tem nada, que tem preparo, tem uma série de coisas. O preparo é o mesmo para as duas? O preparo é idêntico, Jô. Estão tendo estudos agora recentes, utilizando-se marcadores fecais. Então, são substâncias que você começa a tomar 2 dias antes do exame, numa tentativa de você marcar as fezes, entendeu? Para você não ter um preparo tão intenso desse jeito.
Os primeiros trials de estudos estão sendo bem vistos, mas o número de casos é pequeno. Ainda não é uma coisa incorporada ao exame, mas estão atrás disso. Isso para os dois exames, tanto para o virtual quanto para o outro? Dos dois exames. Não existe exame sem preparo de intestino. Não, digo essa nova técnica. Não. Aí vai ser só para colonografia por tomografia, que é a colonoscopia virtual. Agora, nunca, você acha que jamais terminará a utilização ou a necessidade de utilizar a colonoscopia não, eu acho que é um exame convencional? Não, é um exame fantástico. Houve muitos avanços por causa desse exame. Antigamente se operavam muitos doentes que hoje não se operam. Antigamente diagnósticos eram dados tardiamente. Esse é um método brilhante em termos de diagnóstico e terapêutico. Ele não vai acabar. Muito pelo contrário. Ele só tende a evoluir no intuito de se fazer mais coisas com o método. Porque a colonoscopia não é só usada no intestino, é usada no estômago, no esôfago, sim, claro. para tratar problemas de via biliar, tudo por exame endoscópico. Né? Claro. Mas está falando em progressos, né? Não há, por exemplo, em que casos é indicada um ou é indicada outro? Ou tem algum caso que diz assim, não, faz só a virtual, dependendo do que tiver, faz a outra. Tem isso, não? Tem. A colonoscopia virtual, então, ela foi o método desenvolvido para rastreamento de pólipos, que são as lesões precursoras do câncer e do próprio câncer. Então, o indivíduo hoje ele faz uma colonoscopia virtual. O que está acontecendo em países que já estão utilizando o método dentro do rastreamento? Ele vai fazer um exame de colonoscopia virtual, tá certo? Nesse exame, ele tem 80% a 85% de não dar lesões com significância. Você pega uma população, teve um estudo interessante, que é um estudo que fez uma simulação por colonoscopia virtual em uma população de mais de 100 mil habitantes. Então, esse estudo mostrou o seguinte, um pouco mais de 50% não mostravam nenhuma lesão no intestino. Perto de 27% a 30% desses indivíduos iam apresentar lesões menores do que 5 milímetros, onde a incidência de câncer é praticamente zero. E a incidência de lesões já com alguma anormalidade avançada também é zero. Então, você vai lá, faz o exame, você caiu nessa faixa de doente, quer dizer, 50% não vai ter nada. Nada. E outros 30% vão apresentar lesões muito pequenininhas. Então, vá para casa, até logo, continue sua vida, vá trabalhar, daqui a 5 anos você faz outro exame. Isso com a virtual. Com a virtual. Com a virtual. E com a virtual a pessoa não tem sedação nenhuma, né? Porque a sedação é só... Eu vou complementar um pouquinho aquele nosso raciocínio anterior. Então, o restante daquela casuística que eu estava referindo, assim, entre 8% a 10% vão apresentar pólipos de 6 a 9 milímetros, ou pólipos maiores do que 1 centímetro, iguais ou maiores de 1 centímetro. Esses vão para a colonoscopia, porque essas lesões têm significância em termos de prevenção de câncer, entendeu? Você quer falar um pouco do exame? Como é que é o exame da colonoscopia virtual? Né? Você faz o preparo, normalmente você faz o preparo igual, entendeu? Normalmente esse exame é feito pela manhã em muitos serviços. Aqui em São Paulo eu conheço 3 serviços que fazem. O Fleury, que faz desde 2003, tá certo? O Einstein, que em outubro do ano passado começou a fazer. Alguns exames estão sendo feitos, assim, pelo menos para guiar a prática da Beneficência Portuguesa. 9 de julho agora vai ter o software para fazer esse exame. Então, você faz o preparo do intestino, tá certo? E vai na manhã seguinte em jejum. Bom, o exame dura 15 minutos, tá certo? Então, você chega, deita na maioria. Eu peguei até um slide que eu trouxe para mostrar. A gente tem um vídeo. Não, o vídeo, a foto. Tem um vídeo. Eu queria primeiro mostrar como é que Cadê é a máquina. Tem a foto? Isso. Tá, bom. Ó, então, eu vou mostrar ali, ó, tá vendo? Isso aqui é um tomógrafo, tá certo? É multi-slice, porque ele tem 64 canais, o que aumenta a captação, aumenta o número de fotos, de radiografias tiradas. O paciente deita com a cabeça voltada para este local aqui, e essa mesa corre. Bom, é um tomógrafo uma tomografia normal. Normal, muito bem. Aí ele chega aí, é introduzido pelo ânus uma pequena sonda
para você fazer uma insuflação. Esse é o insuflador de gás carbônico. Por que tem que insuflar? Tem que insuflar para o intestino abrir, porque o intestino ele não fica aberto, ele fica colabado. Então, você tem que insuflar, injetar ar o suficiente para distender o intestino. Esse é um passo importante em termo técnico, né? Porque, lógico, você está injetando ar, aquilo pode dar um certo desconforto, como se você tivesse uma sensação de querer evacuar um pouco de gases. Isso tem que ser medido pelo examinador. Fica sempre uma pessoa, ou um enfermeiro, ou um paramédico ali do lado para acompanhar esta insuflação. Quando o indivíduo começa a referir algum sintoma, ele faz o primeiro rastreamento para ver se o intestino já está pronto, para evitar de injetar mais ar do que o necessário para o exame e levar um desconforto desnecessário para o paciente. Uma vez estando preparado, ele faz os screen, quer dizer, a mesa anda e vai tirando... Começa a fazer adquirir as imagens. Essas imagens são adquiridas, são cortes transversais de 1,25 mm, são muito finos. É como você pegasse um salame e cortasse fatias de 1,25 mm e fotografasse. Depois aquilo condensa, né? O paciente vai embora, as imagens são adquiridas, o paciente deitado com a barriga para cima, barriga para baixo e para o lado, para montar a tridimensão, a imagem tridimensional. Isso leva 15 minutos? 15 minutos, João. Isso leva 15 minutos. Depois, o paciente vai embora e o médico vai para uma station... Vai para o computador, que é isso aqui que vocês estão vendo, tem esses dois monitores. Aqui é a imagem virtual, então esse software, que eles chamam de adquirir as imagens por um software chamado estado da arte, né? O que ele faz, na verdade? Ele isola somente o intestino grosso das demais estruturas, isola só o intestino grosso, e aí faz com que você faça uma viagem virtual por dentro do intestino. Então, o médico primeiro avalia todo o cólon através dessa imagem. Vamos ver, a gente tem um vídeo, dá tempo da gente mostrar o vídeo rapidinho? Deixa eu ver. Então, isso aqui é o vídeo, um paciente normal. Ele está mostrando ali na seta onde você está indo, você está fazendo uma viagem virtual por dentro do intestino. É um filme de ficção científica. Essas dobras aí são as pregas intestinais. E o importante é o seguinte, essa viagem vai e volta, porque alguma lesão que possa se esconder atrás dessas pregas aí, na volta aparece. Então, esse aqui é o exame normal. Eu fiz uma série de vídeos só para vocês terem uma ideia, mais ou menos. Estou vendo. Esse aqui tem uma lesão, ó, tá vendo? Quando aparece a lesão, isso é um pólipo, essa lesão é elevada aqui. Aí você roda, capta a imagem, aí ele vai progredir. Mais para frente, você está vendo essa imagem aqui? Isso é um tumor, é uma imagem aumentada dentro do intestino e a luz está bem ali, quase obstruindo a luz. Ó. Isso aqui é a luz. Ele viaja por dentro desse pequeno espaço que o tumor permite ainda, ó. Aí ele faz a volta, né, que você manipula essa imagem como você quiser, em termos de 360 graus. Ele tem uma visão do outro lado. Isso é um recurso que você pode usar no exame inteiro. E o que é interessante é que depois ele passa para outra captação, isso é um outro exame, né? Você vai progredindo dentro do intestino, ó, de repente você se depara com isso aqui, ó. Tem uma lesão polipoide pediculada, que tem esse pedículo aqui de mucosa, ó. Isso é uma colonoscopia, que é isso que eu estou dizendo que nunca vai ser substituído, a intenção nunca foi substituir. Ele vai lá, enlaça com essa pinça para esse tipo de pólipo, né? Depois ele passa uma corrente e aquilo, ao mesmo tempo que coagula, corta. Depois, se ele não conseguir tirar com essa própria pinça, existe uma outra pinça especial que, na retirada do aparelho, ele traz a lesão. Já sai. Tá bom, Vini, pode deixar. Para terminar, eu queria perguntar o seguinte, todo pólipo será necessariamente canceroso? Não, isso é uma informação importante. Assim, primeiro, o seguinte, existem vários tipos de pólipo. Então, tem um pólipo hiperplásico, tem um pólipo inflamatório, tem os armatomas e tem os pólipos adenomatórios. Quer dizer, os de risco são os adenomas, certo? Não necessariamente todo pólipo vai virar câncer. A incidência de pólipo na população ela é alta. Em torno de 50 anos, ele varia de 10% a 30%, de 40%, isso praticamente duplica, e se 70 anos, 80 anos, você vai ter 60% de chance de ter pólipo. Desses, falando numa população de risco normal, tá certo? Menos de 5% podem malignizar. Bom,
Eu tive uma aula aqui, isso foi mais do que uma entrevista, uma aula com o doutor Evandro Pinheiro. São entrevistas que eu considero de utilidade pública, porque muita gente não tem nesse nível de informação dessa necessidade. Então, eu quero agradecer demais a sua presença aqui e daqui a pouco a gente volta.